Olá, pessoal. Vamos começar a nossa aula de química, né? Nossa aula de ciências. Veja só, a nossa aula hoje está dando continuidade à aula passada. Nós estamos estudando reações químicas e hoje nós vamos ver a parte de balanceamento das equações químicas. Vamos ver. A reação química, ela é um fenômeno que acontece na natureza, que acontece com as substâncias. E a equação química nada mais é do que a representação desse fenômeno, a representação gráfica desse fenômeno. Então, nós temos aqui uma equação química, certo? Toda equação química, ela é formada por duas partes, a parte dos reagentes e a parte do produto, né? Ou dos produtos. Na parte dos reagentes, estão os elementos que vão reagir entre si. Nesse exemplo aqui, olha, nós temos o hidrogênio, que vai reagir com o oxigênio. A seta, ela dá o sentido da reação. Que sentido é esse? O sentido que a reação vai acontecer. Então, quando os reagentes nessa equação aqui, ó, o gás hidrogênio mais o gás oxigênio, eles se juntam, eles vão reagir entre si para formar o produto. A seta está dando a orientação dessa reação química. Então, aqui está formando a água, né? Então, veja o seguinte, para a gente falar de equação química, é extremamente importante que a gente conheça algumas coisas. Então, vamos ver isso aqui. Aqui, voltando só um pouco para a gente ter uma orientação, eu peguei essa parte aqui, tá? Eu peguei essa parte aqui e estou trazendo para cá para a gente entender direitinho. Vamos ver. Então, aqui eu tenho o elemento químico e tenho esse número que vem na frente do elemento químico. Quando o número vem à frente do elemento, ele se chama coeficiente. E com um número que venha abaixo do elemento e à sua direita, ele se chama índice. Vamos conhecer a função de cada um aqui. A função do índice é uma função de mostrar a quantidade do elemento que está à sua esquerda. Veja que esse número 2 aqui, ele está à direita do hidrogênio, que está à sua esquerda, logicamente. Então, esse número 2, ele pertence ao hidrogênio. E ele está me dizendo que na equação química existem 2 átomos de hidrogênio, tá certo? E o coeficiente, qual a função do coeficiente? Ele tem uma função mais ampla. Ele tem a função de multiplicar o átomo que está atrás dele, o elemento que está atrás dele e outros que estejam também até chegar um sinal. Como por exemplo aqui, olha, veja só. Aqui eu tenho 2H2O. Esse coeficiente ele vai multiplicar tanto o hidrogênio, aqui eu tenho 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio, como vai multiplicar o oxigênio, olha, tá vendo? 2 vezes 1, 2. Eu só tenho um átomo de oxigênio aqui, mas aqui está multiplicando o oxigênio, o coeficiente multiplica o oxigênio. Então, eu aqui não tenho um oxigênio, eu aqui tenho 2 oxigênios, né? E se eu tivesse um sinal aqui, a função desse coeficiente terminaria até chegar ao sinal, tá certo? Então, vamos lá. Na equação química, você vai encontrar algumas letrinhas, como por exemplo, essas letrinhas pequenas aqui que vem abaixo. O hidrogênio, qual é a função dessa letrinha? Está dizendo que o hidrogênio, ele está na fase gasosa, ó, tá vendo? Que o oxigênio também está na fase gasosa. Está dizendo aqui que a água, que formou água, ela está na fase líquida, tá certo? Então, para fazer o balanceamento dessas equações, o que é balancear uma equação? Aí a gente vai para a lei de Lavoisier que vocês viram na aula passada. O que diz a lei de Lavoisier? Diz que ela fala da conservação da massa, ou seja, toda massa que está nos reagentes, obrigatoriamente, ela terá que estar no produto. Que massa é essa? A quantidade de elementos que eu tenho no reagente, eu terei que ter no produto. Se isso não acontecer, a minha equação está desequilibrada. E com a equação desequilibrada, aí a gente vai suar a camisa para equilibrar essa equação, tá certo? É o nosso trabalho aqui hoje. Vamos ver essa equação nossa aqui. Como fazer, como equilibrar, como balancear uma equação química. Primeiro passo, você vai verificar cada um dos elementos, tanto no reagente como no produto, quais são as suas quantidades. Veja só, aqui eu tenho o hidrogênio.
né? Então, eu copiei aqui embaixo, olha, copiei o hidrogênio aqui e vou verificar quantos hidrogênios tem no reagente. Então, aqui eu tenho quantos? 2 vezes hidrogênio, 2 hidrogênio. Mas eu não tenho 2, eu tenho 2 aqui embaixo. Então, vai ser 2, 4. 2 vezes 2, 4 hidrogênio. Eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Hidrogênio eu tenho quanto? 2 vezes 2 igual a 4. De onde veio 2 vezes 2? 2 vezes 2, 4. Vamos para o oxigênio agora. Tenho mais algum hidrogênio aqui no produto? Não, só tinha esse. Então, agora eu vou para o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Observe que eu só tenho 2. Então, eu coloquei aqui, ó. Oxigênio eu só tenho 2. Eu saio copiando os elementos e vou contando um a um. Só lembrando que a gente não pode confundir. Cuidado com as representações dos elementos químicos. Elemento químico, ele ou é representado por uma letra maiúscula ou por uma letra maiúscula e outra minúscula. Se houver 2 letras maiúsculas juntas, você tem aí 2 elementos químicos diferentes. Cuidado com isso. Então, agora vamos olhar o produto dessa mesma equação. Aí, aqui eu tenho o hidrogênio de novo, olha, tá vendo? Quantos hidrogênios eu tenho? Novamente, ó, 2 vezes 2, 4. Vamos ver o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho? Olha a questão do coeficiente aqui, ó. 2 vezes 1, 2, tá vendo? Então, essa minha equação, ela está balanceada, ela está equilibrada. Eu não preciso mexer nela. Olha só como é que ela está. Deixa eu afastar aqui um pouquinho pra gente ver. Olha só como ela está. Ela tem 4 hidrogênios no reagente, 2 oxigênios no reagente. No produto, ela tem a mesma coisa. Ela tem 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Então, ela está balanceada. Eu não preciso mexer com ela. Diferente disso, nós temos outra equação aqui. Vamos ver esse nosso segundo exemplo aqui. Veja só. Aqui eu tenho o sódio mais Na, que é o sódio, mais Cl2, que é o cloro, né? Mas veja que aqui eu tenho 2 átomos de cloro, olha, tá vendo? Isso na equação que vai reagir entre si e vai me dar NaCl. Vamos contar os elementos. Então, eu já fiz contadinho aqui para você ver direitinho. Observe que tem sódio, quantos eu tenho? Eu só tenho um sódio, tá ele aqui, ó. Cloro, quantos eu tenho no reagente? Eu tenho 2. Vamos olhar no produto? No produto, eu tenho um sódio e tenho um cloro. Veja que aqui eu só tenho um cloro. Então, veja o desequilíbrio aqui, olha. No reagente eu tenho 2 cloros e no produto eu só tenho um cloro. O que é que eu posso fazer para equilibrar essa equação? Agora, nós vamos fazer isso junto, tá certo? Se eu tenho 2 cloros, presta bem atenção agora. Se eu tenho 2 cloros nos reagentes, eu sou obrigada a ter 2 cloros no produto. Aí eu vou criar um coeficiente aqui, olha, tá vendo? Na frente do produto, eu coloquei o coeficiente 2. Mas observa que agora eu vou ter 2 cloros. Só que esse coeficiente ele vai multiplicar tanto o cloro quanto o sódio. Então, na hora que eu equilibrei o cloro, eu desequilibrei o sódio. Por que eu desequilibrei o sódio? Porque eu fiquei com 2 cloros, ótimo. Correspondeu aqui agora. Mas eu fiquei com 2 sódios e no reagente, eu só tenho um sódio. O que é que eu posso fazer para ficar com 2 sódios no reagente? Eu vou colocar na frente do sódio o coeficiente 2. Então, se você observar agora, olha, vamos observar agora o que foi que aconteceu aqui. Eu agora tenho quantos sódios? 2. Quantos sódios? 2. Quantos cloros? 2. Quantos cloros? 2, porque o coeficiente multiplicou ele aqui atrás, olha, tá vendo? Então, eu fiquei com a minha equação, o quê? Equilibrada, tá certo? Agora, vamos olhar essa equação aqui. Essa equação aqui, ela é maior, né? Então, você observa aquilo que eu estava falando, olha só, letras maiúsculas, eu tenho 2 letras maiúsculas juntas, então elas representam elementos diferentes. Primeiro é o carbono. Vamos fazer isso aqui, numa partezinha. Depois eu mostro a vocês, porque o meu quadro é pequeno e eu tô sem espaço aqui, tá certo? Então, vamos colocar aqui do lado, ó, o carbono, tá? Eu tô falando de reagente. Deixa eu ver aqui embaixo mesmo. Vamos colocar aqui o carbono. Quantos carbonos eu tenho no reagente? Eu só tenho um. Veja que esse 4 aqui, ele é índice. Ele pertence a quem? Ao hidrogênio. Então, eu só tenho um carbono. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Tem mais carbono aqui no reagente? Não tem.
Quantos hidrogênios eu tenho nos reagentes? No reagente eu tenho 4 hidrogênios, olha, 4. Tem mais algum no reagente? Não. Agora eu vou para o próximo. Quem é o próximo? É o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho no reagente? Eu tenho 2. Olha só. Então eu tenho um carbono, 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Isso nos reagentes, né? Agora a gente vai para o produto. Vamos ver aqui no produto. Começando pelo carbono. Quantos carbonos eu tenho no produto? Só tenho um, tá vendo? O carbono está equilibrado. Quantos hidrogênios? Vamos seguir aqui. Quantos hidrogênios eu tenho no produto? Eu tenho 2, olha, tá vendo? Observe que aqui no reagente eu tinha 4. No produto eu tenho 2. Tá vendo que já está desequilibrada aqui essa equação? Vamos agora, quem é o próximo agora? O oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho no reagente? No produto, aliás. No produto eu tenho, olha, 2 oxigênios aqui, mais um aqui, ó, tá vendo? Então eu tenho 3 oxigênios. Observe bem. 2 aqui, mais um aqui. 2 mais 1, 3, tá vendo? Aí agora, como é que nós vamos balancear isso aí? Para balancear, aí a gente vai ter que ter uma esperteza, né? Nós temos que ter uma esperteza, analisar direitinho, começar a verificar direitinho. Então, você observa, ó, o carbono está balanceado, o hidrogênio não está balanceado. Então, como é que eu vou fazer para balancear o hidrogênio? Observa, veja só, quando eu falo em usar esperteza, observe bem, você aqui só no produto, você só tem 2 hidrogênios. E no reagente você tem 4. Então, você precisa equilibrar esse hidrogênio aqui. Como é que eu vou equilibrar? Eu vou criar um coeficiente para ele. Então, agora eu tenho 2 hidrogênios. 2 vezes 2, 4 hidrogênios no produto. Eu só tinha 2. Agora eu tenho quantos? 4. Já bati o hidrogênio, tá vendo? Agora, vamos ver a questão do oxigênio. O oxigênio, eu agora fiquei com 2 aqui, estou falando do produto, eu tenho 2 oxigênio, mais 2 vezes 1, 2. Cuidado com o coeficiente que também multiplica ele, olha. 2 aqui, mais 2 aqui, eu fiquei com quantos oxigênios no produto? Eu fiquei com 4. Se eu fiquei com 4 oxigênios no produto, aí eu venho para o reagente, vou ver quanto eu tenho. Quantos eu tenho? Eu só tenho 2 no reagente. O que é que eu posso fazer aqui nos reagentes para ficar com 4 também? É só eu colocar o coeficiente 2 na frente. Vamos conferir agora. Aqui agora, nos reagentes, 2 vezes 2, 4. Eu tenho 4 oxigênio. No produto, quantos eu tenho? Eu tenho 2 mais 2, 4. Bateu o oxigênio. Vamos ver o hidrogênio. O hidrogênio, nos reagentes, eu tenho 4. Vamos ver quantos hidrogênios eu tenho no produto. 2 vezes 2, 4. Bateu também. Vamos conferir o carbono. O carbono eu tenho 1 nos reagentes. E no produto, eu também só tenho 1, porque em momento algum eu desequilibrei ele. Veja como ficou a nossa equação. Tá vendo? De longe, ó. 4 hidrogênios. 4 hidrogênios. 4 carbonos, 2 vezes 2, 4. 4 carbonos. 2 mais 2 vezes 1, 2. E vai dar quanto? 4. Tá certo? Lembrando que esse índice pertence ao hidrogênio e não ao oxigênio, tá certo? Cuidado para não confundir. Então, veja só. Por que eu tenho dois oxigênios aqui? Porque ele multiplica aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Tá certo? Então, nós acabamos de equilibrar a nossa equação. Aí vocês vão lá no livro, tem que dar uma estudada boa, não é? Então, depois que a gente fala de equilibrar, balanceamento de equação química, o nosso segundo item agora é falar dos tipos de reação química. Então, vamos ver. Para falar dos tipos de reações químicas, nós vamos falar de 4 tipos. Existem 4 tipos de reações químicas. Quais são eles? A reação de análise ou decomposição. Ou você chama ela de reação de decomposição, ou você chama de reação de análise. É bom saber as duas coisas, porque na prova pode estar um nome ou outro, nas provas que você vai fazer daqui para frente. Então, veja só. Na reação de decomposição, o que significa a palavra decomposição? Decompor significa quebrar, separar. Então, é isso que está acontecendo. Você tem um composto inteiro aqui,
Como é que eu sei que está inteiro? Não tem nenhum sinal separando eles, olha, tá vendo? Eu tenho 2H2O, eu tenho aqui 2 moléculas de água, que está inteira, que vai reagir, tá certo? Alguma situação vai acontecer, vai reagir, chama-se eletrólise, vai reagir e vai quebrar essa molécula de água em 2 moléculas. Veja só, eu tenho aqui 2H2, que é gás hidrogênio, mais H2O, que é gás oxigênio. Veja que eu tinha água, agora eu tenho o quê? Eu tenho 2 compostos. Eu tinha um composto que separou, decompôs, tá certo? Formou 2. Então, quando isso acontecer, era 1 e formou 2 ou mais, você tem uma reação de quê? De decomposição ou análise. Tá certo? Ao contrário disso, nós temos a reação de síntese. Sintetizar quer dizer juntar, diminuir, tá? Ou pode ser chamada de reação de adição. Adição é soma, vocês conhecem lá na matemática. Então, nós temos aqui, ó, 2H2 mais O2, veja que aqui está separado. Na reação de síntese, eles vão se juntar, é o contrário da reação de decomposição. Então, o que é que vai acontecer aqui? Os elementos que estavam separados vão sofrer o processo de reação química e vão se juntar. Eram 2, formou quantos? 1. Por que eu sei que é 1? Porque não tem nenhum sinal aqui separando ninguém. Tá certo? Tem que ter muita atenção com isso, olha. Aqui são 2 porque tem um sinal separando, ó. Tá vendo? 2H2 mais